Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para esse encontro semanal, esse encontro virtual, remoto. E o nosso desejo sempre é fazer o melhor para o Senhor, pensando na glória dele e pensando na edificação de cada um de nós. Então nós estamos dando início a esse culto de louvor e adoração. Eu quero convidar você que ore junto comigo, para que a gente então dê a partida aí nesse culto e que o Senhor esteja nos abençoando grandemente, abençoando a sua vida e as nossas vidas aqui neste lugar. Se concentre, esteja atento, não se distraia com nada a partir desse momento. Nós em casa nós temos a possibilidade de nos distrair com muitas coisas, mas a partir desse momento concentre-se diante do seu celular ou da sua TV e adore ao Senhor conosco e ouça a voz, a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, como é bom estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Estamos longe uns dos outros, mas sabemos que o que nos une é o Senhor. Então nós estamos unidos no Senhor. Foi o Senhor que nos uniu, foi o Senhor que nos colocou no corpo de Cristo. E essa unidade, ela nunca será desfeita. Nós louvamos o Teu nome por isso. Nos abençoa agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor dirija os cânticos, dirija a Tua palavra, a mensagem do Senhor. Somente o Senhor conhece aquilo que cada um de nós precisa, e o Senhor é o único que pode falar com cada um de nós individualmente, usando a mesma mensagem, a mesma palavra, para falar de modos e maneiras diferentes com cada um de nós, com aquilo que nós estamos passando, com aquilo que nós estamos sentindo, com o nosso viver diário. Então faz isso. Eu rogo que o Teu Espírito Santo visite cada lar, os nossos lares, os lares da Tua igreja, que estão nessa hora reunidos para cultuar ao Senhor. Eu oro também pelos aqueles amigos e amigas que estão nos assistindo em outros lugares, onde esse vídeo for compartilhado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor salve vidas, que o Senhor cure vidas, que a Tua palavra, que é poderosa, possa alcançar corações, aonde quer que os corações estejam, e aonde quer que os corações estejam sedentos do Senhor e que o Senhor deseja alcançar. Faça isso, Pai, nós te rogamos, com gratidão e com humildade, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Vamos então, queridos, louvar ao Senhor. E agora eu dou a oportunidade então aos amados irmãos e eles darão continuidade a esse período. Louve a Deus conosco. O hino vai passar aí, a letra. Não deixe de cantar, não deixe de adorar. Adore ao Senhor. Meu coração seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração,
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Aleluia. Nunca duvide desta verdade, meu irmão, minha irmã. A bondade de Deus. Deus é bom para conosco. Deus é bom para comigo e para contigo. Creia nesta verdade e experimente esta verdade. Viva esta verdade da bondade de Deus, do amor de Deus. Em nome de Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Bom, bom, tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, bom, bom. Aleluia. Creia nisso. O Senhor nunca vai te deixar. Não importa o momento em que você esteja vivendo, o Senhor está contigo. Ele está comigo. Ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará, porque Ele é bom. Glória a Deus. Adore ao Senhor conosco. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo,
misericórdia se renova e faz tudo novo. Faz tudo novo. Nova vida, nova sorte. O seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era. Faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte. O seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era. Faz tudo novo, novo. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. Faz tudo novo. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. E faz tudo novo. Aleluia. Aleluia. Tua misericórdia se renova todos os dias. Todos os dias, todas as manhãs. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Vamos declarar o nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder. Esse nome que é sobre todo nome. O nome que é cura. Aleluia. O nome mais lindo, o nome mais doce, o nome mais sublime. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome mais santo, nome mais santo. Aleluia.
que traz a cura. Aleluia. Nome mais santo. Nome é. Aleluia. Nome bendito. É o nome de Jesus. Aleluia. É o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Aleluia. Pai, recebe a nossa adoração. Recebe os nossos cânticos, Deus. Recebe os nossos cânticos, a nossa oração em forma de cântico. Pai, porque quando nós cantamos, Deus, nós estamos orando, nós estamos falando, nós estamos adorando ao Senhor. Então recebe, Pai, como aroma suave, Deus. Recebe como aroma suave, Deus. Pai, que nos lembre, Pai, a cada dia que o Teu nome é o Todo-Poderoso, que o Teu nome, Deus, traz a cura, que o Teu nome é salvação, que o Teu nome é vida. Oh, Deus, nos lembre disso, Deus, a cada manhã, Pai, a cada dificuldade, Deus, a cada alegria, em cada momento das nossas vidas, Pai. Que a gente venha relembrar, que a gente venha entender, Pai, que a gente venha fixar isso no nosso coração e na nossa mente, Deus. Que o nome de Jesus é o Todo-Poderoso. É só no Teu nome, Deus, que as coisas acontecem, Pai. Então, Deus, recebe, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom é louvarmos ao Senhor. Bom é prestarmos o culto verdadeiro ao Senhor. E não há outro nome que devemos adorar a não ser o nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o bendito nome do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Quero começar lendo um texto do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo de número 34. Marcos, capítulo 5, de 24 ao 34. Diz assim então a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula,
ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre nós agora a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho esse texto um dos textos mais emocionantes, mais bonitos dos evangelhos. Particularmente eu acho isso. Jesus aqui, ele é interrogado por Lázaro, por Jairo, melhor dizendo. Se você for ler o versículo 21, versículo 22 e 23, você vai ver que Jairo era um dos principais da sinagoga, e ele vai então até Jesus e pede Jesus para que Jesus fosse à sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Jesus disse então: olha, eu vou com você, e Jesus partiu para a casa de Lázaro. Só que no meio do caminho, Jesus encontra esta mulher, e antes de chegar na casa de Lázaro, ele tem esse encontro com esta mulher aflita, esta mulher doente, essa mulher sem força, essa mulher solitária, essa mulher que não tinha mais esperança. Ela então aparece do nada, essa mulher que era invisível aos olhos do seu povo, daquela multidão onde ela se encontrava. Ela também era uma mulher invisível, ela é invisível no meio da multidão, mas ela foi vista por Jesus. Mesmo sendo uma das muitas pessoas que estavam ali, pessoas que Jesus talvez não conhecesse, como ele não conhecia aquela mulher, mas com a atitude daquela mulher, com a necessidade daquela mulher, a fé daquela mulher, Jesus então para e vai querer saber quem tocou nele, porque ele diz: olha, em mim saiu poder, de mim saiu virtude. E então os discípulos começaram a perguntar e a retrucar com Jesus: Jesus, a multidão te aperta, todos te tocam, como é que o Senhor vai dizer que alguém te tocou? Todos tocaram no Senhor. E ele não dando valor a essas palavras dos seus discípulos, eles começam então a procurar no meio daquela multidão aquela que realmente tocara nele. E ele então vai ver e vai achar aquela mulher então, quando a multidão para, quando Jesus para, e a multidão então percebe, e Jesus então começa a procurar aquela mulher, e Jesus começa a dizer: olha, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu o poder. O texto vai dizer para nós, o texto que lemos vai dizer que Jesus, aquela mulher, melhor dizendo, ela ficou com medo, ela ficou trêmula, mas ela então se identificou, dizendo que fora ela que havia tocado em Jesus, dizendo que fora ela que estava precisando de Jesus. E ela então toca em Jesus, e ela então confessa que na mesma hora em que ela tocou Jesus, a sua hemorragia se estancou. Aquele mal em que ela estava já sendo acometida há 12 anos, ao tocar na orla, no manto, nas vestes do Senhor Jesus, como ela estava prevendo com a sua fé, porque ela disse: se eu apenas tocar nele,
eu creio que eu possa ficar curada, e foi isso que aconteceu. Ela então toca em Jesus com fé, e imediatamente, a Bíblia vai dizer que imediatamente, ela sentiu algo no seu corpo, ela sentiu o sangue parar de jorrar, ela sentiu o sangue estancar, e ela viu que ela estava curada. Eu penso que ela ficou não somente trêmula e amedrontada, porque Jesus parou e começou a procurá-la, mas eu creio que ela tenha ficado também trêmula e apavorada, porque ela sentiu o milagre, ela sentiu o poder de Deus, ela sentiu que ela foi curada, que ela tocou, mas ela foi tocada pelo Senhor. E ela então trêmula, sem entender o que estava acontecendo, ela então, o texto vai dizer então que ela se declara a Jesus, dizendo que ela foi aquela que havia tocado nele. E ela então diz: olha, eu estava doente e a hemorragia parou. E Jesus então fala para ela: filha, a tua fé te salvou. E Jesus então diz para ela: vá em paz e fique livre deste mal. Interessante, irmãos, que esse texto, esse capítulo 5 de Marcos, quando Jesus desembarca e começa a andar no meio daquela gente, no meio daquela multidão, e Jairo chega, e pede para ele ir visitar sua filha, porque ela estava doente. Eu percebo que esse texto é um relato só, porque Jesus está indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo. Na verdade, ele ia ressuscitar a filha de Jairo, porque antes dele chegar lá, a menina já tinha morrido. Se você continuar lendo o texto, você vai ver isso. Então é um relato só, é um relato do amor, da misericórdia, do poder de Deus, da graça de Deus para com aquele que se aproxima dele com fé, para com aquele que se aproxima dele sem duvidar no seu coração, mas se aproxima dele com fé. E assim aconteceu também com Jairo. Jairo creu, e Jairo então chamou, dizendo: Jesus, vá à minha casa, porque a minha filha está à morte. E depois que ele cura esta mulher, ele indo para a casa de Jairo, chegam então pessoas vindas da casa de Jairo e dizem: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha, infelizmente, morreu. E Jesus então, no versículo 36, ele vai dizer para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus mais uma vez vai falar de fé. Jesus mais uma vez vai falar que a fé pode transformar, a fé pode mudar, a fé é aquilo que nos mantém de pé. Ele está falando para Jairo: Jairo, não tenha medo, continue crendo, continue acreditando, porque a tua filha vai ressuscitar. Ele não falou essas palavras para Jairo, pelo menos o texto não relata isso, mas Jesus sabia o que ele iria fazer. Ele então chega na casa de Jairo, e a menina está sobre a cama morta. Interessante, irmãos, a Bíblia tem dessas coisas, né? Interessante que aquela mulher, ela sofria da sua enfermidade durante 12 anos. E a filha de Jairo, a menina, tinha 12 anos. Coisa interessante, que a gente pode estudar depois e ver o que isso pode significar. Mas é um relato bíblico, né? E a gente sabe que alguns números na Bíblia são muito importantes, alguns números na Bíblia são muito interessantes. E Jesus então fala para aquela menina, Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-te. E na mesma hora, irmãos, o texto vai dizer para nós que como aquela mulher teve a sua hemorragia estancada, o texto vai dizer para nós que aquela menina se levantou. O versículo 42 diz: imediatamente, conforme fala sobre a mulher, instantaneamente, imediatamente,
a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Duas narrativas bíblicas que falam para nós da importância da nossa fé. Dois relatos bíblicos que demonstram a importância que a fé tem nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, irmãos, que a nossa fé, a minha fé e a sua fé, a nossa fé, ela vai ser provada. E ela vai ser provada em momentos de crise. A nossa fé não vai ser provada em momentos de bonança. A nossa fé não vai ser provada quando estiver tudo bem conosco. A nossa fé, ela vai ser provada em momentos de crise. Em momentos de crise como aquela mulher estava vivendo. Em momentos de crise como Jairo estava vivendo, como a família de Jairo estava vivendo. E a fé dessas duas pessoas foram provadas pelo fogo, e eles foram aprovados. E a nossa fé é provada em tempos de crise. E se nós olharmos para nós hoje, irmãos, a gente talvez possa dizer que a gente não vive momentos de crise. Talvez a gente devesse dizer, ou a gente deva dizer, que nós vivemos em crise. Porque no mundo em que nós vivemos, na situação atual do planeta, em todas as esferas, o mundo vive em crise, nós vivemos em crises, e a nossa fé é provada diariamente com aquilo que nós vivemos, com a crise que nós vivemos no nosso lar, com a crise que nós vivemos no nosso emprego, com a crise que nós vivemos na saúde muitas vezes, na crise que nós vivemos do desemprego, e nessa crise que nós estamos vivendo hoje, desse vírus que já acometeu mais de 2 milhões de brasileiros, que já passou de 75 mil óbitos, e esse vírus está rondando a nossa casa, esse vírus está rondando a cada um de nós. Então nós estamos vivendo nesse momento de crise, e é nessa hora, no momento de crise, é que a fé que nós dizemos possuir, ela é provada, como a fé daquela mulher e a fé de Jairo foi provada. Interessante você ver o relato da mulher do fluxo de sangue. Interessante que havia uma grande multidão. Olha que coisa interessante, queridos. Havia uma grande multidão. E os discípulos vão falar para Jesus que toda aquela multidão estava tocando em Jesus. E realmente estava. Mas alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. Alguém tocou em Jesus com fé, com a fé verdadeira. Eu quero dizer para você que a fé verdadeira, ela é autenticada pelo toque. A fé verdadeira, ela é autenticada pelo encontro, pelo toque em Jesus e pelo encontro com Jesus. Porque ali havia uma grande multidão, e aquela multidão estava tocando Jesus, e nada aconteceu. Mas aquela mulher, ela tocou em Jesus diferente. Ela teve um encontro com Jesus naquele toque. E isso fez toda a diferença. E eu quero perguntar para você e para mim, como nós temos tocado em Jesus? Será que nós temos tocado em Jesus como aquela multidão estava tocando? Porque aquela multidão estava tocando em Jesus. Aquela multidão estava seguindo Jesus. Aquela multidão estava admirada com Jesus. Aquela multidão gostava de ouvir Jesus. Aquela multidão gostava de estar perto de Jesus. Mas nenhum daqueles que estavam na multidão
recebeu aquilo que aquela mulher recebeu. Nem um daqueles que estavam no meio da multidão recebeu aquilo que Jairo recebeu. Porque ambos tocaram, ambos tiveram um encontro verdadeiro por meio da fé com o Jesus, que é amoroso, gracioso, misericordioso, como nós cantamos aqui, bom, como nós cantamos aqui. Então é essa fé, queridos, que eu gostaria de compartilhar com você. Essa fé que eu e você precisamos ter, a fé do toque, a fé do encontro. Eu não estou dizendo, irmãos, irmãs e amigos, que essa fé é uma fé mística. Não é isso que eu estou querendo dizer. Esse toque, esse encontro não é algo místico, é algo que acontece no coração de cada um de nós. Porque nós podemos sim, também gostar de Jesus. Nós também podemos sim, gostar da companhia de Jesus, gostar de ouvir Jesus, gostar das coisas que Jesus fala, até mesmo crer naquilo que Jesus fala. Mas essa fé, esse crer, esse estar junto, não veio a nós por meio desse encontro, por meio desse toque. Talvez a sua fé é baseada somente naquilo que você ouviu. E a sua fé é uma fé intelectual. A sua fé é uma fé de vir à igreja. A sua fé é uma fé de gostar de ouvir um pregador. A sua fé é a fé de gostar de ouvir uma mensagem bíblica. É uma fé de gostar de estar junto com os irmãos. É uma fé de apenas religiosidade. E quando esta fé, que é uma fé fraca, é uma fé, eu posso dizer até mesmo que é uma fé falsa, quando é acometida pela crise, essa fé, ela balança. Essa fé, ela me leva e ela te leva a viver momentos de crise, e muitas vezes até mesmo a nossa fé fica abalada, nós começamos a duvidar e a ter medo daquilo que pode acontecer conosco, porque a nossa fé é essa fé que não foi produzida pelo toque, que não foi produzida pelo encontro com Jesus. Eu não sei se você está me entendendo. A fé verdadeira, ela é produzida no nosso coração, ela não é produzida somente na nossa mente, não é produzida apenas nas nossas emoções. Muitas vezes nós cantamos, adoramos, levantamos as mãos, rimos, nos arrepiamos, mas quando a coisa pega, quando a crise bate à nossa porta, quando a doença bate à nossa porta, quando o perigo bate à nossa porta, essa fé vacila, essa fé torna-se uma fé cambaleante, e a gente então começa a temer, a gente então começa a descrer, porque não foi uma fé produzida pelo toque, não foi uma fé produzida pelo encontro. Então, irmãos, a nossa fé, ela é provada em tempos de crise. Todos nós estamos vivendo em crise, seja ela qual for. Pode ser crise financeira, pode ser crise na família, pode ser crise na saúde, na sua saúde. Você pode estar passando um momento difícil na sua fé, na sua saúde. Nós estamos vivendo um momento difícil nessa pandemia. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível que pode estar em qualquer lugar. Você pode tocar num lugar e você não está vendo o vírus, mas ele está lá. Você pode estar conversando com alguém, mesmo protegido com máscara, mas o vírus pode estar na outra pessoa, o vírus pode estar em você. Nós estamos vivendo esse momento de medo, de tensão. Mas quando, irmãos e irmãs, a fé que possuímos, a fé que temos, é essa fé que veio pelo toque,
que veio pelo encontro, essa fé permanece firme, essa fé permanece inabalável, como Jesus falou para Jairo: não tenha medo. Queridos, a fé verdadeira, quando nós cremos em Jesus, quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, o medo vai embora, porque você pode dizer, como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Ou você pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele vai se levantar sobre a terra. Você tem a certeza, você tem a convicção de que você já tocou em Jesus, que você já encontrou Jesus, que a fé que habita o seu coração não é uma fé simplesmente eufórica, como a gente muitas vezes vê, como estava naquela multidão, aquela multidão estava eufórica, tocando em Jesus, querendo abraçar Jesus, querendo ouvir Jesus, mas Jesus falou que só saiu o poder dele quando alguém tocou com fé. Quando alguém tocou com fé. E isso, queridos, me leva a pensar e a refletir com você, como tem sido a minha fé e a sua fé? E veio isso no meu coração, lendo esse texto, que a fé, ela é proveniente, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que é provada e aprovada nos momentos de crise, ela só vem a partir do momento em que nós tocamos em Jesus e a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus. Você precisa refletir sobre isso. Se você de fato já teve um encontro verdadeiro com Jesus, se você de fato já tocou em Jesus, se Jesus já encontrou você, se você já encontrou Jesus, porque aqui aquela mulher foi ao encontro de Jesus, e ela encontrou Jesus, porque Jesus estava ali à disposição dela, mas houve momentos que não foi a pessoa que foi até Jesus, foi Jesus que foi até a pessoa. E eu me lembro do apóstolo Paulo, que não foi ele que foi atrás de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro dele, mas ele teve um encontro com Jesus, Jesus foi ao encontro dele, e aquele então que matava os cristãos, agora passa a ser um pregador do Evangelho, um homem cheio de fé, cheio de perseverança, cheio de força, que passa por tudo que passa, um homem que passou por muitas provações na vida, mas a sua fé permaneceu inabalável. Se há um homem que passou por crises na Bíblia intensa, foi o apóstolo Paulo. A gente vê isso quando ele escreve aos Coríntios, ele vai falar de tudo que ele passou, ele vai falar de todo o sofrimento que ele teve, ele vai falar das angústias, ele vai falar das surras que ele tomou, ele vai falar dos apredejamentos, ele vai falar que ele esteve um dia e meio em alto mar, ele vai falar que ele foi fustigado com varas, ele vai falar que ele esteve no meio de feras, mas aquele homem, ele teve um encontro com Jesus, ele tocou em Jesus e Jesus tocou nele, como aquela mulher e como Jairo. Jesus encontrou aquele homem. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo provada. Essa pandemia é uma prova que a igreja do Senhor Jesus está passando. Nós estamos passando por uma prova. A pandemia está servindo para mostrar se nós somos crentes fora do templo. A pandemia veio para mostrar para a gente se nós continuamos fiéis ao Senhor mesmo fora do templo.
se nós continuamos crentes, mesmo fora dos cultos. E a pandemia vai nos provar também, quando ela passar, como você vai voltar. Será que você vai voltar fortalecido? Será que você vai voltar cheio de ânimo? Ou você vai desanimar mais? Ou você vai ficar, porque você ficou um longo tempo sem vir ao templo, a sua fé se esvaiu quase toda de você? É a provação da nossa fé, a provação que nós enfrentamos, irmãos, porque a nossa fé, ela precisa ser verdadeira, e ela precisa vir do encontro com o Senhor Jesus, no toque com o Senhor Jesus. E eu quero que você pense nisso nesta noite. Não importa se você é membro desta igreja, não importa se você é membro de qualquer outra igreja, não importa se você não é membro de igreja alguma, pense, reflita, você já tocou em Jesus verdadeiramente? Você já teve esse encontro com Jesus, e esse encontro encheu o seu coração de amor, encheu o seu coração de fé, você foi inundado pelo Espírito Santo, e você então pode passar por qualquer crise, que você vai passar de pé, de cabeça erguida. É assim, amados irmãos, que a fé é verdadeira, quando ela é provada, ela é aprovada, porque o medo sai de nós, o medo de enfermar, o medo de contrair o vírus, o medo de morrer, o medo de passar por lutas e tribulações lá na frente. Você sabe que você tem crido, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele cuida de você sabe que Ele prometeu que Ele cuida, que Ele está cuidando, que Ele cuidará, que Ele é bom. Então você descansa nele, porque você já tocou, você já conhece, você sabe de fato quem Ele é. Não sabe só de ouvir falar, não sabe só porque você vem ao templo e você ouve uma pregação, não sabe só porque você canta um louvor e você se sente animado, se sente alegre, se sente motivado. Não! Você sabe porque você encontrou Jesus de verdade, e o seu coração foi inundado, foi encharcado, não somente pela fé, mas encharcado com o amor, encharcado com a paz, sabendo que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso. Essa fé, irmãos, que nós devemos ter. E eu olho para a Bíblia, queridos irmãos, eu olho para a Bíblia, e olho para mim, e olho para nós, eu olho para a igreja hoje, e o que eu sinto é vergonha. Quando a gente olha para esses homens da Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, para Hebreus, capítulo 11, que fala daqueles homens que foram provados e foram aprovados. Quando a gente lê a história da igreja e vê que irmãos nossos do passado foram mortos, mas não negaram a sua fé, porque eles tinham tido um encontro com Jesus, eles já sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus de verdade, eles sabiam que eles poderiam confiar nele, porque ele experimentou, ele tocou, ele encontrou. Quando eu olho para esses homens, quando eu olho para os profetas, quando eu olho para os apóstolos, quando eu olho para os discípulos, quando eu olho para os irmãos da história da igreja, e quando eu olho para hoje ainda, porque hoje ainda há irmãos que estão sendo mortos, estão sendo provados, mas não negam a fé, homens que não amam mais o seu pai ou a sua mãe mais do que Jesus, como Jesus falou: olha, se você ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Quando você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. Quando o seu amor por Jesus é maior do que qualquer coisa, quando o seu amor por Jesus é maior do que qualquer relação de afeto que você tenha nesta terra,
É lógico que você ama o seu pai, você ama a sua mãe, você ama os seus filhos, você ama os seus parentes, você ama, nós amamos, claro. Mas quando são colocados em pé de igualdade com Jesus, eles precisam ficar abaixo. Porque Jesus vai cuidar de nós e vai cuidar deles. Você não precisa ter medo. Muitas pessoas falam assim: eu não posso morrer agora porque eu tenho que cuidar do meu filho, porque eu tenho que cuidar da minha filha. Eu não posso morrer agora porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Está tudo errado, queridos. Está tudo errado. A morte para quem já tocou em Jesus, para quem já conheceu Jesus, a morte é o maior de todos os prêmios, porque você vai se encontrar com Ele. E foi assim que Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele falou: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, eu sei que a coroa da justiça está guardada para mim. Ele falou em outros lugares, em outras vezes: olha, eu prefiro estar com Cristo, que é muito, muito melhor. Queridos, é essa fé, a fé do toque, a fé do encontro, que eu e você precisamos refletir. E se você chegar à conclusão que você ainda não teve esta fé, que você não possui esta fé, a fé que não te deixa temer, não é que nós não vamos ter medo, medo faz parte da nossa vida, mas o seu medo será um medo controlado, e você sabe que qualquer coisa que aconteça com você, você já encontrou Jesus, você já tocou nele, ele é seu e você é dele, você não vai temer nada. Como eu disse, queridos, eu sinto vergonha, não só pela minha vida, mas pela vida dos crentes de hoje em dia, crentes que não podem ser comparados nem de longe com esses irmãos do passado. Eu me incluo nesse tempo, eu me incluo, porque quando eu olho para a minha vida, eu também percebo isso, que a minha fé não é tão forte assim. Na verdade, a minha fé, ela não precisa ser forte. A minha fé, ela precisa apenas estar depositada em Jesus. Aquele que diz que tem uma fé forte é orgulhoso. Esse que diz que crer em tudo, né? Que se coloca como aquele que jejua, aquele que ora, aquele que faz e acontece. É orgulho, é fé na fé. Ele não crê em Jesus, ele crê na fé que ele tem. Você consegue perceber isso? Há muitas pessoas e há muitos crentes hoje que creem não em Jesus, creem na fé que eles têm. É fé na fé, não é a fé em Jesus, no amor de Jesus, na bondade de Jesus, é a fé naquilo que eles aprenderam, na fé daquilo que simplesmente eles estão acostumados. Mas quando a provação chega, quando a crise chega, muitas vezes nós somos abatidos, porque a fé que temos não foi produzida pelo encontro e não foi produzida pelo toque. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 11 para encerrar esta meditação da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, você conhece, o autor aos Hebreus vai falar dos heróis da fé, e ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, e no versículo 6 ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus se não tivermos a fé genuína em Jesus. Se não tivermos a fé genuína em Jesus. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Às vezes a gente lê esse versículo e acha que a fé e essa recompensa são recompensas materiais.
Não, irmãos, é muito mais do que isso. Quando fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam, é a recompensa de encontrar Deus. Quando você busca com fé, você vai ser galardoado, você vai ser recompensado com o encontro com Jesus, com o encontro, esse encontro verdadeiro que nós precisamos ter, esse encontro do toque, esse encontro do toque e do encontro. Então, a Bíblia vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente continua lendo, o texto vai falar sobre Abraão, vai falar sobre os patriarcas, vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de Sara, vai falar de Rebeca, vai falar de José. Olha quanta coisa você pode aprender com José, um homem que viveu um tempo enorme em crise, vendido pelos irmãos, acusado injustamente pela mulher de Potifar, preso, mas aquele homem continuou fiel a Deus, continuou com a sua fé inabalável. Depois a Bíblia vai falar de Moisés, o texto vai falar de Moisés. Moisés também foi um homem que viveu no deserto 40 anos em crise, mas foi um homem que tocou em Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus, lá naquela sarça, quando ela ardia, ele então percebeu Deus, e Deus falou com ele. A partir daquele dia, a vida de Moisés foi transformada. Esse toque, irmãos, esse encontro. Mas quando eu chego, queridos, no versículo 35, o texto vai dizer para nós, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Continua, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Foram torturados, não negaram a fé, para obterem superior ressurreição. Eles foram torturados, mas não aceitaram o resgate, porque eles criam numa ressurreição superior. Você entende isso? Eles não temeram, eles não deixaram a sua fé, porque eles sabiam que eles morreriam, mas eles seriam ressuscitados. Eles criam na ressurreição, porque eles tiveram um encontro, porque eles tocaram em Jesus. Versículo 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Você já imaginou isso? O que a gente passa hoje, queridos? E como a gente reage em meio às provações, em meio à crise? Por isso que, lendo um texto desse, eu preciso me quebrantar diante do Senhor, em perdão, em pedir perdão, em arrependimento, e pedir ao Senhor que eu tenha, que Ele me dê, que eu busque essa fé do encontro, essa fé do toque. Se você não tem ainda, você precisa buscar. Passaram pela prova de zombarias e açoites. Os crentes hoje, eles não são mais zombados, eles não passam mais por açoites, eles são até elogiados. Os crentes hoje são elogiados pelo mundo, porque na maioria das vezes nós vivemos de forma igual a eles, somos elogiados, sim, até de algemas e prisões. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos,
vestido de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Você percebe, irmãos? O autor aos Hebreus, quando fala desses homens, diz assim: olha, o mundo não era digno desses homens. Esses homens não se preocupavam com a própria vida, porque eles tinham certeza do encontro, do toque que um dia tiveram com o Senhor Jesus. Esses homens, irmãos, a fé honrou esses homens. A fé honrou esses homens. Alguns honram a fé, mas esses homens foram honrados pela fé. A fé dobrou os seus joelhos diante dele. A fé reverenciou esses homens, porque eles não negaram. A fé que eles tinham era uma fé genuína. Então eles sabiam que eles podiam ser apedrejados, podiam ser cerrados ao meio, podiam passar pelo fio da espada, podiam andar peregrinos, podiam andar nus, podiam ter necessidades, ser maltratados. Nós hoje achamos que nós não podemos ser maltratados, nós hoje achamos que nós não podemos passar fome, que nós não podemos passar necessidade, que quando nós passamos por fome, a necessidade é por falta de fé. É um evangelho que não é bíblico, é um evangelho que não é de Jesus, é um evangelho que é do diabo. Não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico, irmãos, é o evangelho que saiu da boca de Jesus, é que saiu da boca dos apóstolos. Por isso eu repito sempre aqui: pare de ouvir falsos profetas, pare de querer comer grama, aonde a grama está seca, morta. Você talvez pense que está sendo alimentado, mas você não está. Leia sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, com fé, é o motivo que Deus tem, que você tem de ter um encontro, de ter o toque com o Senhor Jesus verdadeiro. E esses homens, queridos, esses homens passaram por tudo isso, e não negaram a fé. É essa fé que eu desejo para mim, é essa fé que eu desejo para você. A fé baseada no encontro, a fé baseada no toque, a fé que é provada em tempos de crise, porque se você ainda não passou por crise, eu acho muito difícil isso, mas você ainda vai passar, e a sua fé vai ser provada. Nós devemos mostrar nossa fidelidade ao Senhor em momentos de crise, em momentos de situações terríveis que nós passamos. Que a minha fé e a sua fé, que a nossa fé, que a fé da igreja possa ser baseada no toque e no encontro. No toque verdadeiro em Jesus e no encontro verdadeiro em Jesus. Porque se isso acontecer, queridos, a sua vida de verdade vai ser transformada. Você não vai ser um crente de multidão, como aqueles que estavam em volta de Jesus. Você vai ser um crente que vai ser identificado no meio da multidão por Jesus. Talvez ninguém te veja, talvez ninguém identifique você, mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que você já tocou nele, que você já encontrou ele. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não teve essa experiência, busque nele, porque ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Creia nisso e que Deus te abençoe. O versículo 39 ainda diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Eles morreram crendo, não vendo.
Nós, às vezes, precisamos ver para crer. E a Bíblia fala que nós não podemos querer ver para crer, que nós devemos ser aqueles e aquelas que creem e então verão. Que Deus abençoe a sua vida. Toque em Jesus, encontre com Ele, busque-o na sua palavra, busque-o em oração, para que o milagre que aconteceu com aquela mulher e com a filha de Jairo aconteça com você, aconteça contigo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor com um cântico, muito lindo esse cântico. Esse cântico fala daquilo que Jesus fez por nós. Você conhece, eu creio que você conhece. Você então pode cantar conosco nesse momento. Reflita naquilo que Jesus fez por você através dessa canção. E responda a Ele com fé. Toque nele agora. Tenha um encontro com Ele agora. Depois que acabar esse culto, se você achar que necessita, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e se derrame aos pés do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que busca, Ele se deixa achar. Vamos louvar ao Senhor. Triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Obrigado, Senhor. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não consegui vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Não sei se você consegue olhar para a cruz agora, olhar para a cruz de Jesus e ver naquela cruz o amor, a misericórdia, a graça de Deus por você, para mim, por você, para todos nós. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Ô Senhor, Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti
perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Cante bem alto. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glória a Deus. Declare todos os dias seu amor por Jesus, seu Salvador. Adore-o. Não brinque de ser crente, irmão e irmã. Vamos ser crentes verdadeiros. Vamos ser crentes como Jesus. Nosso exemplo é Ele. E temos os apóstolos, os homens da Bíblia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E que você seja alimentado, alimentada pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana em paz. Que você tenha uma semana vencendo os obstáculos, vencendo as crises, sabendo que o seu Redentor vive, sabendo em quem você tem crido e que Ele é poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, estejam sobre esta igreja, a Igreja Congregacional de Paracambi, estejam sobre cada igreja espalhada sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Até semana que vem, se o Senhor permitir. Que Deus abençoe a sua vida.